Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Hannah Foster. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2003, na Inglaterra. Hannah Foster tinha 17 anos na época dos fatos, e ela vivia em Southampton, na Inglaterra, com os pais, chamado Hilary e Trevor, e a irmã mais nova, chamada Sarah. A Hannah era conhecida por ser uma ótima aluna, e ela estava se preparando para cursar medicina. É dito que desde que ela era pequena, bem pequena, ela sempre teve esse sonho de se tornar médica. Os amigos descreveram a Hannah como sempre sorridente, ela era bastante sociável e com um futuro brilhante pela frente. Seus pais a consideravam muito responsável e dedicada. Já a irmã mais nova disse que a Hannah era bastante protetora com ela. No dia 14 de março de 2003, a Hannah ela vai a um bar com uma amiga. Esse bar ficava em Southampton, a região que ela morava, e as duas são vistas em câmeras de segurança às 22h43 dessa noite, andando em direção a um ponto de ônibus. Lá, a Hannah esperou o ônibus que a amiga iria pegar, e quando o ônibus chegou e a amiga entrou no ônibus, elas se despediram. Então a Hannah seguiu a pé para a casa dela, já que a casa dela não ficava muito longe ali do local. Mas às 5 da manhã, os pais perceberam que a Hannah ainda não tinha chegado em casa e eles ficaram muito preocupados. Isso porque a Hannah, ela costumava avisar sempre quando ela ia ficar até mais tarde fora ou quando ela ia dormir na casa de uma amiga. Então eles acharam que aquilo era fora do normal para ela. Então eles enviam uma mensagem perguntando se estava tudo bem, mas eles não obtêm nenhuma resposta. Eles entram em contato com a amiga da Hannah e ela conta que ali por volta das 11 da noite ela teria pego o ônibus e que ela teria se despedido da Hannah e que a Hannah teria ido em direção à casa dela, que a Hannah não tinha planos de ir para outro local, ela ia mesmo para casa. Já por volta das 10 da manhã, como ela ainda não havia retornado, a família faz uma denúncia de desaparecimento. E a polícia começa a procurar pela Hannah imediatamente. Eles verificam que o celular dela estava ligado, então eles conseguiam ali verificar torres de celular onde o sinal do celular dela estava sendo captado. E toda vez que os pais ligavam ou mandavam uma mensagem para ela, era captado esse sinal em uma torre diferente. E eles também acabam descobrindo que ela tinha feito uma ligação para emergência na noite anterior, pouco depois das 11 horas da noite. Porém, essa ligação ela tinha sido passada por um sistema automático, que é o que acontece quando a atendente ela não consegue entender o que a pessoa que está do outro lado da ligação está falando, ou quando a pessoa que fez a ligação ela fica em silêncio, ela não fala nada. Então eles acabam passando para esse sistema automático e como eles não tiveram ali nenhuma resposta da Hannah, a ligação ficou praticamente muda, só dava para ouvir uma pessoa falando ao fundo. Então essa ligação ela foi desconectada. Mas essa ligação ela ficava gravada, então a polícia ela conseguiu fazer uma análise ali do áudio e eles conseguiram perceber ao fundo a voz de um homem. Parecia ser um homem indiano. Falava para Hannah ficar com a cabeça baixada, o que dava a entender que ela estava sendo sequestrada. E conforme ali o sinal do celular era captado por diferentes torres, eles perceberam que ela possivelmente estava em um carro, já que mudava de uma torre para outra com muita rapidez, então ela não podia estar a pé. E então, em um momento, o sinal do telefone ele se mantém numa torre específica, então a polícia vai até essa região à procura da Hannah. Mas infelizmente, quando eles fazem a busca nesse local, eles acabam encontrando o corpo da Hannah já sem vida. Ela havia sido abusada e teve a vida tirada por estrangulamento. Eles conseguem coletar um DNA do corpo da Hannah, porém, ao colocar esse DNA, ao comparar com DNAs que estavam na base de dados, eles não conseguem nenhuma correspondência. Não muito distante, em outro local, haviam sido descartados o celular e a bolsa da Hannah, e eles acabam encontrando. E não demora muito para a polícia conseguir identificar o veículo no qual a Hannah estaria ali, no qual ela foi sequestrada. Isso com base nas câmeras de segurança que tinham espalhadas ali pela cidade e eles utilizaram como base os horários e os locais onde o sinal do celular dela foi captado. Então, com isso, eles conseguiram descobrir que ela esteve sequestrada em uma van de cor branca. E eles conseguem chegar até o proprietário.
era um homem de 41 anos de idade, chamado Meninder. Ele também vivia em Southampton, ele era casado, indiano e tinha filhos. E ele trabalhava como entregador, então na verdade essa van pertencia ao trabalho dele e ele utilizava aquela van durante o horário de trabalho. O Meninder, ele nasceu e cresceu na Índia e ele conheceu a sua esposa através de um anúncio no jornal. E a esposa dele era do Reino Unido, então eles se casaram e ele conseguiu o direito de viver legalmente no Reino Unido. Ao conversar com o supervisor ali do trabalho do Meninder, ele disse para a polícia que aquele local, aquele trajeto que ele teria feito com a Hannah fazia parte do trajeto que ele costumava fazer para entregar ali os produtos. E ele também conta que no dia seguinte ao crime, o Meninder apareceu no trabalho com um arranhão no rosto. E ele teria pedido para sair mais cedo, já que, segundo ele estava com muitas dores nas costas. E ao fazer uma revista na van que ele utilizava, a polícia encontra vestígios de sangue que pertenciam a Hannah. Então a polícia vai até a casa do Meninder para detê-lo pelo crime, porém ao chegar no local a casa estava completamente vazia. Entretanto, eles conseguem localizar a esposa do Meninder e ela conta à polícia que ele tinha viajado para a Índia para visitar a mãe dele, que estava muito doente. Ele não retorna dessa viagem em 4 anos. Inicialmente, a polícia acreditava que a família dele estava o escondendo e estava ali ajudando ele financeiramente na Índia. Porém, o pai dele vem a público e fala que ele não estava escondendo o filho e que se ele soubesse que o filho cometeu mesmo esse crime, ele queria que o filho pagasse por esse crime. E ele disse que ele seria a última pessoa a protegê-lo. E o caso da Hannah, no início, não era muito conhecido na Índia. Então a família da Hannah vai até a Índia em 2004 para poder divulgar ali o caso. E eles criam uma linha telefônica específica para quem tivesse alguma informação que pudesse levar ao paradeiro do Meninder. Então um motorista de táxi entra em contato e ele conta que ele tinha atendido ali um cliente, uma pessoa que ele acreditava ser o Meninder. Porém, esse homem ele disse que ele estava de férias, que ele trabalhava no Reino Unido e que o nome dele era Mike. E o suposto Mike, que de fato era o Meninder, ele tinha inventado ali uma identidade nova para ele e inclusive ele havia se casado novamente, apesar de ainda estar casado com a sua esposa do Reino Unido. Então, no dia 28 de julho de 2004, o Meninder finalmente aparece e ele dá uma entrevista para uma emissora de TV. E nessa entrevista ele confessa o crime. Ele conta que ele havia bebido muito naquela noite e que ele estava com a van estacionada ali em uma rua em Southampton. E então ele viu a Hannah caminhando ali naquela mesma rua e quando ela passou ao lado da van, ele a puxou para dentro da van e a sequestrou. E ele deu detalhes de como ele tirou a vida da Hannah. Mas não demorou muito para ele voltar atrás dessa confissão e dizer que na verdade ele tinha sido obrigado a falar aquilo e que afinal ele era inocente. E apesar dele ter ficado detido em Delhi, um longo processo correu até que ele fosse extraditado para o Reino Unido. E quando isso finalmente aconteceu, em 2007, ele foi preso e acusado dos crimes contra a Hannah. E apesar das evidências contra ele e daquela confissão gravada em vídeo, ele se declarou inocente. Em outubro de 2008, o julgamento do Meninder tem início e ele acaba sendo considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua, com um mínimo de 24 anos de prisão. O pai da Hannah ele declarou que essa sentença dá uma segunda chance ao Meninder, chance essa que ele não deu à filha dele. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, que assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.